Se você tem hérnia na cervical, eu aposto que além da dor em si, também sofre com medo de se movimentar, que movimento fazer, que exercício é permitido sem que gere uma piora da dor e você se sente realmente perdida. Pois hoje esse vídeo é para você. Eu vou contar tudo o que você precisa fazer, o que pode, o que não pode, o que é mito, para te ajudar. Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta. E aqui o nosso lema é que movimento é o nosso medicamento, seja para aliviar dores e tensões ou ainda melhorar a performance na sua prática esportiva. E hoje eu vou ajudar esses pescocinhos maravilhosos que estão precisando de ajuda e que têm medo de se movimentar. Quem sofre com hérnia de disco na cervical. Na verdade, se você não tem a hérnia em si, você também vai aproveitar e muito desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo meu aqui no card explicando sobre hérnia de disco primeiramente, onde você vai entender que a hérnia em si não é uma sentença, não é um problema. A gente precisa atuar, na verdade, na causa desse problema, o que está causando a hérnia, e reverter tudo isso com exercícios e com mudança de comportamento. E falando em mudança de comportamento, é justamente ele uma das principais causas para tão sofrida dor na cervical e a consequência de hérnia de disco. A posição em que você fica muito tempo, seja trabalhando, seja no celular, na tecnologia em si, onde a gente está sempre olhando em tela, virado ali com a cabeça o mais baixo possível, ou ainda tem muitos trabalhadores que passam muito tempo ali em trabalhos manuais. Tudo isso são movimentos, na verdade são falta de movimentos, são posições que fica-se ali muito tempo olhando para baixo e isso gera uma enorme sobrecarga na cervical. Enfim, são inúmeras atividades ao longo do dia, ao longo da vida, que projeta a cabeça para frente, que projeta a cabeça para baixo. Mas além dessas posições em que a gente fica com a cervical em si, outra coisa essencial e que muita gente não sabe é que a restrição de mobilidade, a posição em que a gente fica com a torácica, também influencia diretamente na posição da cervical. Então, se eu virar de lado para você ter uma ideia um pouco melhor aqui, eu faço essa flexão aqui de torácica. Se eu passo muito tempo aqui, o meu corpo se adapta a isso, ele torna isso como normal. Eu perco mobilidade da minha torácica, ela perde capacidade de fazer uma extensão maior e como consequência, automaticamente, ó, perceba, a cabeça vai para frente junto. Eu não tenho como manter a cervical no lugar se eu caio com a minha torácica. E não só a cervical vem para frente automático, como se eu não tenho tanta mobilidade aqui na parte de baixo, ao olhar para trás, ao fazer movimentos de rotação, eu não consigo fazer embaixo, eu vou fazer muito mais em cima. Então, as minhas vértebras cervicais que são mais sensíveis vão fazer muitos movimentos repetitivos, o que de novo gera sobrecarga e que gera dor. Então, dito tudo isso, vai ficar mais claro agora o porquê dos exercícios que eu vou passar para vocês, mas lembrando que de nada adianta você fazer os exercícios que eu propor aqui e manter o comportamento que eu disse ser a influência da causa da sua dor. Então a ideia é você se movimentar com mais frequência, você fazer pausas no seu trabalho, você fazer pausas na sua costura, você fazer pausas nos seus estudos, na sua leitura, mobilizar um pouco mais a cervical, fazer os exercícios que eu vou propor aqui com frequência todos os dias, com dor ou sem dor. Vamos lá? Chegou a hora de colocar a mão na massa e colocar esse corpo em movimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer mais relaxamento para essa cervical, que está sobrecarregada demais o tempo todo lá para frente. E às vezes o cérebro nem consegue lembrar de como é esse movimento de volta. Ele se sente estranho, ele se sente tenso na posição ao contrário. Então, eu quero que você pegue uma toalha. A minha toalha aqui, ela é de rosto, eu já comecei a enrolar ela. Eu vou fazer um rolinho assim e eu vou deitar com a minha cervical sobre ela. Vou preencher aqui. E aqui, ó, perceba que a gente já vai ter a tendência a ficar com a cervical e os ombros dessa forma. Eu quero que você abra. Tá vendo? Eu não quero a cervical tensa assim, eu só quero que ela fique tranquila
tá? Ela esteja numa posição neutra, o corpo bem pesado no chão, relaxa tudo. E aqui você já vai perceber, feche os olhos e perceba a distância entre o seu queixo e o peito, como ela aumenta, como é até estranho. Como a traqueia, como as vias respiratórias, ela até tem mais espaço para respirar, então aproveita para respirar, para relaxar os ombros lá no chão. E aqui você ainda pode brincar, para um lado e para o outro, para você movimentar um pouco mais a cervical, para você fazer ela entender dessa posição, essa abertura que ela pode ter aqui. E aí, você ainda pode, caso você tenha fácil acesso aí na sua casa, pegar uma bola, veja o tamanho da minha bola aqui, ela não tá muito cheia, tá? Mas ela pode até ser uma bolinha um pouco maior. Você pode colocar ela aqui na sua cervical, ó, e só ficar aqui sentindo um pouquinho para um lado e para o outro, os tecidos ali na região da cervical sendo empurrados, sendo puxados pela bola para ganhar mais mobilidade entre os tecidos e relaxar. Não adianta a gente querer fazer exercício numa região em que está tudo muito tenso, está tudo com muito medo do movimento. Daí, outro exercício muito interessante que você pode fazer, e isso com muita frequência, inclusive se você trabalha numa empresa, num escritório e não tem muita possibilidade de fazer exercício, você pode fazer esse em qualquer lugar, inclusive na fila do banco. Eu tô com o meu queixo aqui, eu só, ó, vou levar ele para trás e volto. Eu vou reposicionar o meu pescoço para trás e volto. Não é para baixo, tá? É para trás. Volto. Para trás. Volto. E você pode ter um pouquinho mais dessa noção de alívio que essa posição de volta atrás para você ao colocar a toalha dessa forma aqui no chão. Eu vou deitar novamente sobre ela, só que agora, ó, eu vou puxar a toalha e eu vou deslizar a minha cervical, como se eu estivesse tracionando a minha cervical lá para cima. Aqui, gente, perceba como essa região, ó, ela vai fazer isso daqui. Ela vai esticar, ela vai ganhar espaço ali. E aqui, se você não sente dor, respira. Tenta respirar, levar o ar ali para aquela região onde está mais tensa. E pode permanecer nessas posições pelo tempo que você julgar necessário, que você se sentir mais relaxado, tá? Aqui o corpo precisa sair daquela situação de estresse crônico, de que tem muito estresse, não só pelo dia a dia, mas pelo fato da dor em si. E aí, feito esses exercícios, outra coisa importante, além dos exercícios de cervical em si, que aí eu também vou deixar para vocês um vídeo específico de dor de cervical aqui no card, na descrição do vídeo também, mas nós vamos trabalhar alguns exercícios de mobilidade torácica. Porque, como eu falei, não existe uma cervical sem dor com uma torácica travada. A gente vai fazer os seguintes exercícios. O primeiro deles, que eu adoro, é um dos meus favoritos, é o que eu chamo de livro aberto. O que eu chamo não, é como ele é chamado. A gente vai ficar deitado de lado. Você pode colocar aqui, eu vou colocar um bloquinho de yoga, mas você pode colocar um livro ou mesmo uma almofada como suporte da sua cabeça. E daqui, ó, as duas mãos juntas, joelhos aqui a 90 graus com o seu umbigo. Nós vamos, ó, abrir esse braço lá para trás e volta. Criando, ó, uma abertura desse peitoral. Roda torácica dentro do seu limite. E volta. Lembrando aqui que eu rodo meu tronco até lá para trás, porque esse é o meu limite. Porque eu tenho uma boa mobilidade por eu treinar sempre. Mas, caso você não passe de uma determinada posição, não jogue o seu braço mais do que sua torácica, tá? Porque isso não vai te ajudar. O movimento é torácica e o braço somente acompanha. E volta. Você pode fazer esse movimento aqui também por cerca de 8 a 10 repetições, sempre soltando o ar quando você faz,
o movimento. Um outro exercício que eu gosto muito de fazer, agora trabalhando não só a rotação de ambos os lados, mas também extensão, é o seguinte. A gente vai ficar aqui na posição de 4 apoios e para começar a dar essa continuidade de rotações, a gente pode passar um braço por baixo do outro. Eu coloco o meu ouvido no chão como se quisesse escutar algo. Subo, bumbum lá no calcanhar e braço lá para cima, rodando esse tronco. Rodo o braço para baixo, relaxo a cabeça no chão e subo, rodando. E daqui, nessa posição, depois de ter feito de 8 a 10 repetições com o bumbum lá para trás, você ainda pode fazer extensão de coluna. Então, eu tô aqui, eu vou arredondar a coluna, vou estender, abrindo meu peito lá para frente. Cuidado com o pescoço aqui, encaixa o pescoço. Arredondo, olho lá para frente, abrindo o peito. Arredondo, abro, olho lá para frente, abrindo o peito. Então, esses são alguns dos exercícios que você pode trabalhar para você melhorar a sua mobilidade cervical, tirar a sobrecarga que existe nela pelas horas trabalhadas, pelo tempo em uma mesma posição, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que leva o nosso pescoço para baixo e aí, inevitavelmente, acaba por acontecer as hérnias e assim a dor. Então, realize esses exercícios, se possível, todos os dias, com dor ou não, porque o corpo precisa desse movimento. E caso você queira se tornar meu aluno, ter uma rotina de apenas 15 minutinhos por dia para trabalhar o seu corpo como um todo e se livrar totalmente de dores e tensões, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você saber tudo e mais um pouco e se tornar o meu aluno lá na comunidade Movilize. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado um pouco mais claro sobre a importância de mudar os hábitos e comportamento para a melhora das nossas dores. E é isso, eu vejo vocês num próximo vídeo.